Momento de oração. Queridos, vamos neste momento estar orando, mas antes quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor Jesus para você que nos acompanha nesta segunda-feira, começando a semana, e nada melhor do que começar orando, agradecendo a Deus pela noite que Ele nos concedeu, por este amanhecer. Se você está ouvindo essa programação, você é um privilegiado. É mais uma oportunidade que Deus te dá para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, para que você seja usado por Deus para ser resposta à oração de alguém, que possamos ser instrumentos usados nas mãos do Senhor Jesus para que a glória seja somente dele. Então que este dia você se entregue de corpo, de alma, com toda a sua força, com todo o seu espírito ao Senhor e diga: Senhor, faz a minha vida um instrumento em tuas mãos. Que eu seja melhor do que ontem, que eu seja melhor do que fui no domingo, que eu seja uma bênção em tuas mãos. Que seja essa a nossa oração sempre, que eu possa ser melhor do que eu mesmo, que eu não entre numa competição com ninguém a não ser comigo mesmo, de tentar melhorar e me aproximar cada vez mais do Senhor. Queridos, vamos meditar na palavra no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 38, nos diz assim a palavra do Senhor: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse texto bastante conhecido, falando sobre Eliseu e aqueles chamados filhos dos profetas, ou aqueles que eram discípulos de Eliseu, que provavelmente é quem começa essa escola de profetas, e que eram homens que estavam dispostos a servir a Deus, a viver uma vida dedicada ao serviço do Senhor como porta-vozes de Deus na terra, e eram os profetas. E o texto é claro quando diz que quando eles voltaram de Gilgal, diz que havia fome na terra, e eram muitos aqueles homens. E Eliseu, ele manda que fizesse um fogo e colocasse a panela, e diz o texto que uma panela grande, e fizesse um caldo de ervas para os filhos dos profetas, ali uma espécie de sopão ali para aquele pessoal que de fato estava cansados, estavam famintos. E diz o texto que um deles saiu a apanhar ervas e achou a colossíntida, que é uma parra brava, e encheu a sua capa, e veio e cortou, caprichou ali no cuidado, cortou e colocou dentro daquela panela. Mas o texto diz: porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. Comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela.
resultado é que Eliseu, ele não manda jogar fora a sopa, né? Caldo. Ele pede farinha e coloca a farinha na panela e diz: agora podem comer, não há mais morte na panela. E todos comeram e já não havia mal nenhum naquela panela. Essa é a história, bem objetiva e que não carece de tantas explicações, a não ser uma aplicação espiritual para as nossas vidas. A Bíblia nos dá muitas lições, e cada vez que a gente lê, cada vez que a gente folheia as Escrituras, nos tornamos cada vez mais sábios. É a palavra que nos faz sábio. Paulo disse a Timóteo: é ela que vai te fazer sábio, é ela que vai abrir o teu entendimento, é ela que vai enriquecer com os tesouros dos céus a sua alma, trazendo esses conhecimentos. Quando a gente aplica esse texto para a nossa vida, em primeiro lugar, a gente compara a situação daquela terra. O texto diz que, no versículo 39, no versículo 38, que havia fome naquela terra. Então, a causa de ir buscar este alimento para suprir uma necessidade essencial, ou seja, coisas essenciais para a nossa vida, e uma delas é a alimentação. Sem alimentação morremos. Então houve fome e houve quem se dispusesse a ir buscar alimento para suprir essa necessidade essencial. E nós vivemos numa época em que os homens vivem numa fome ou numa carência muito grande em sua alma. A alma humana vive numa profunda angústia. É essa terra seca, árida da alma humana, em que, pelas circunstâncias da vida, dada a violência, dadas as enfermidades, dada essa falta de perspectiva para o futuro, esta insegurança mundial em relação aos conflitos, as guerras no Oriente, as guerras Rússia, Ucrânia, as guerras comerciais, políticas, os interesses de nações, enfim, tudo isso, toda essa carga de informações e de acontecimentos tão negativos faz a alma humana enfermar, faz a alma humana sentir cada vez mais fome de algo, e por mais que se busque, parece não saciar a alma humana. Se a gente fosse fazer um levantamento do número de pessoas que procuram ajuda nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, ou o número de pessoas que entraram em depressão, em crise de ansiedade, em síndrome do pânico, de pessoas que, dos números alarmantes de casos de suicídio no mundo e no Brasil, que vem crescendo. É assustador quando você olha a estatística, e olha que é apenas um número estatístico, porque tem gente que nem entra nessa estatística, não é? É um dado aproximado e ainda assim já é alarmante, porque há uma angústia instalada na alma humana, há uma atmosfera de angústia, de medo, de pavor, que se estabelece no mundo hoje. Estamos caminhando para algo muito difícil, né? Perturbador, inseguro, e, como já disse aqui diversas vezes, tratando sobre assuntos parecidos, que governantes nunca falaram tanto sobre a realidade. A gente tinha uma possibilidade, mas hoje já há uma realidade
de uma guerra mundial, né? De um terceiro conflito mundial, e aí já partiria para algo muito, muito, muito devastador, porque seria então muito provavelmente o uso de ogivas atômicas, de bombas atômicas. E isso é algo que talvez no passado fosse impensado, hoje já é uma realidade. Porque o mundo está seco, a terra está árida. E por que está seca? Porque os homens se afastam de Deus. João, escrevendo o seu evangelho, ele diz: a luz veio ao mundo, Deus encarnou-se, fez homem, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Este é o caminho da humanidade, abraçar-se, ter esta relação de amor com as trevas, afastando-se do Criador. Quando a gente olha para os cenários onde houve grandes avivamentos, os grandes avivalistas que vieram da Europa, hoje a Europa é um país praticamente ateu. Igrejas que fecham, enfim, e estamos vendo um retrato muito difícil da humanidade hoje, que se afasta de Deus. Deus, para essa sociedade hoje, nos centros acadêmicos, universitários, Deus é apenas uma criação humana, é uma criação da necessidade humana para não enlouquecer, para colocar o seu pensamento, a sua confiança, ou ter alguma base num ser sobrenatural para que eles façam as suas preces através das suas rezas ou orações. Portanto, Deus não passa de uma criação da necessidade deste vazio humano. É isso que se pregam por aí. E a terra cada vez mais seca. E o que é que acontece? Eu comecei falando sobre essa necessidade essencial, que é a alimentação. Quando vem a fome, você quer comer. E no desespero de comer, as pessoas acabam comendo qualquer coisa. Qualquer coisa se torna alimento. Para quem já assistiu, gosta de assistir documentários sobre fome no mundo, é uma coisa impressionante. O que as pessoas fazem para tentar matar sua fome, ali no delírio da fome, o que tiver na frente, eu digo absolutamente qualquer coisa. Eu não queria nem falar aqui, para colocar alguma coisa para o estômago. Essa necessidade de comer. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Os homens sentem esta necessidade, querem alimentar-se, mas se afastando de Deus, começam a se alimentar de qualquer coisa que surja na sua frente. Hoje estamos vivendo numa crise de identidade das pessoas, uma coisa horrorosa. Pessoas que surtam e acham que se tornaram um felino ou um cão. Você vê isso muito, né? Tem reportagens e na internet você vê muitas pessoas tendo esse comportamento, esse surto, e a gente não sabe nem como denominar isso. De alguém que achar que é um cão. Para você ver o que o inimigo ele está tentando a cada instante afastar os homens do Criador. E a humanidade vai ficando cada vez mais adoecida, cada vez mais doente, cada vez enfermando mais e buscando insaciavelmente matar esta fome, saciar esta sede, essa angústia na alma, esta agonia que hoje começa cada vez mais cedo. Se depressão, angústias e ansiedades eram coisas onde as pessoas mais maduram, no geral, começavam a desenvolver, hoje você vê isso em crianças.
desenvolvendo ansiedade, depressão. Você vai buscar as causas, muitas vezes você não vê porque tem uma família. A família muitas vezes é até bem estruturada. Mas as crianças são radares. Elas estão percebendo tudo. Às vezes ela está ali brincando e você está assistindo um noticiário de violência, de morte, de sequestro. Embora ela esteja ali entretida, brincando, mas essa informação está chegando no cérebro. De alguma forma vai se instalando ali naquela alma. E estamos vivendo tempos tão difíceis, onde as pessoas querem satisfazer a sua fome. E quando encontram qualquer parra brava, colossíntida, qualquer coisa venenosa, ela não sabe fazer mais distinção. E isso para qualquer área, seja até dentro da religião, isso acontece. Doutrinas demoníacas que muitas vezes se instalam na vida e na consciência de pessoas que apenas estão com fome de Deus e acabam comendo qualquer coisa. As pessoas estão saindo e tentando buscar, tentando saciar, tentando encontrar a resposta aos gurus da internet hoje que prometem trazer tais respostas para você. Mas a verdade é que o buraco, essa lacuna fica cada vez maior na sociedade. Porque cada vez que a gente se afasta de Deus, o que vai ficando é apenas uma natureza má, corrompida, caída, pecaminosa, adulterada, perversa. Esta é a natureza caída. E as pessoas estão cada vez mais se envenenando e não encontrando solução para a sua vida, não encontrando um propósito para a vida e não encontrando um norte, uma referência, acabam não suportando mais a ideia de viver. Não querem mais viver. No meio de uma multidão, mas sentem-se sozinhas. É esse princípio das dores do qual Jesus falava, o princípio das dores, é só o princípio. E aí, todos nesta grande panela cheia de veneno, tentando matar a sua fome, na verdade estão se envenenando, entrando pelo caminho das drogas, da prostituição, ou de qualquer coisa que lhe apresente como saída, resposta para a existência. Aí, os profetas gritaram, disseram: a morte na panela. O que é que a gente faz? Qual é a saída para essa angústia? Qual a saída para essa fome? Qual a saída para se tirar, se extinguir este veneno? Qual o antídoto que se usa para curar a alma humana? Primeiro, eles, quando gritam que havia morte na panela, havia ali um homem de Deus, um homem que sabia o que fazer porque ele tinha comunhão com Deus. Olha como as coisas se resolvem de uma forma tão simples quando a gente está próximo de Deus, quando Deus está conosco, quando há comunhão, quando há esta unidade com Deus, o veneno vai embora. O veneno da alma vai embora, da angústia, da depressão, da solidão, do desejo de morte. Todo pensamento de morte, suicida, ele vai embora, esse veneno vai embora. Simbolizando aqui a palavra de Deus, esta farinha. O profeta disse assim: trazei-me farinha. Somente a palavra
Ela tem o poder de aniquilar todo o veneno da alma humana. A Bíblia diz dela mesma que esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios ou de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Lá onde se instala o veneno, lá onde se instala essa oquidão na alma, esta palavra vai lá e corta todo o veneno da alma. A farinha tem essa característica de chupar, de sugar, de tirar, de atrair para si, né? Quem nunca comeu um feijão e colocou farinha? Se você colocar em excesso, o que é que acontece? O caldo vai todo para a farinha e o feijãozinho lá, bom, fica duro, né? Mas é essa representação de tirar, de atrair para si, como Jesus na cruz do Calvário, ele se torna este antídoto. Porque ele mesmo diz assim, como Moisés hasteou aquela serpente no deserto, para que todos aqueles que foram picados pelas serpentes ardentes, ou seja, as serpentes venenosas, olhassem para aquela serpente de bronze, fossem sanados, fossem curados. É como se aquela serpente atraísse para si este veneno. É a única referência na Bíblia onde Jesus se compara à serpente, porque nas demais passagens a serpente sempre é uma referência ao inimigo, ao diabo. Mas como ele se fez maldição por nós, ele tirou este veneno da alma humana, mas eu preciso olhar para ele, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para Jesus, para que este veneno que se instalou na minha alma, para que este veneno que se instalou na sua alma, essa angústia, essa dor e esta fome que você ainda não conseguiu matar e que está te matando. A cada dia que se passa, você vai entrando num lamaçal, num abismo profundo, e você não encontrou ainda um significado para a tua alma, para a tua vida, para a tua existência. É só olhar para Jesus. Ele diz: quando ele for posto no madeiro, eu atrairei todos para mim. Todos que têm sede, vem a mim, beba. Olha as referências dele sempre dizendo assim: vem a mim, eu sou capaz de tirar esse veneno, e eu sou capaz de te dar alimento verdadeiro. Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará o quê? Pastagem, alimento. Você está com fome? Eu tenho comida. Você está com sede? Eu sou a água da vida. Abre mão de tudo aquilo que te envenena na vida. Abre mão de todas as coisas que estão envenenando a tua alma, e talvez você, por uma falta de conhecimento da palavra, pegou essas parras bravas num relacionamento, numa amizade, em qualquer coisa que certamente você já está chamando pelo nome agora, entendendo esta palavra. O Senhor te diz que Ele é capaz de transformar esta comida venenosa, este caldo venenoso, em comida saudável, se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus. É nele que o veneno da alma, o veneno do pecado, é nele em que tudo se dissipa, esse veneno é tirado, é sugado da alma humana, e a vida encontra sentido e paz, porque é em Cristo que nós temos paz com Deus. Se você se sente assim, com a alma envenenada por alguma escolha que você fez, pela inexperiência, por esta falta de perícia, e você inocentemente, pela tua fome, se alimentou, tentou se alimentar disso, mas que agora percebeu que
Isto que você está vivendo é venenoso. Olha para a cruz, olha para Jesus, e a tua vida vai ganhar um novo significado. Ele vai tirar este veneno do teu coração. Ele vai transformar a tristeza em alegria, a tristeza em gozo. Ele vai tirar estas lágrimas e transformar em sorriso para a glória de Deus. A morte que havia na panela já não existe mais quando estamos com o Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor cuida de nós e tira de nós todo o veneno, tudo aquilo que envenena a nossa alma, tudo aquilo que nos traz angústia, tudo aquilo que no determinado momento da vida escolhemos de forma adulterada, escolhemos de uma forma porque não conhecíamos. Mas agora, Senhor, pela tua ação, pela ação do Espírito Santo, transforma a maldição em bênção, transforma a comida venenosa em comida que a gente possa alimentar a nossa alma. Transforma vidas, Senhor, nesta manhã, tira angústia, tira depressão, tira ansiedade, tira todo medo, todo pavor e traz o sentido para a vida. Em nome de Jesus nós te rogamos por cada lar, por cada vida, por cada família, que seja restaurada no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.